de bloco X, Certo. porque senão até podia ir buscar na China ou na Rússia, ou então buscar mesmo em África ou na Ásia, mas é só ver de onde é que vem. E que também estejamos de acordo. Ok. Ok? Um dos pontos que... Não vimos que os se termos coloca, de referência, porque, Sim. sabe, o grande problema aqui é que tudo é segredo. Para nós também, até que temos que pagar. Disseram que as dívidas eram nossas, para pagarmos, mas escondem-nos tudo. Desde as dívidas até os contornos da investigação dessa dívida. Já devíamos ter conhecimento, Sim. os termos de referência, porque os termos de referência é que haviam de nos dar uma lucidez sobre o que ficou concordado, porque os contornos do acordo nunca vão para além dos termos de referência. Então, não vimos os termos de referência, nós só ouvimos aqui a informação de que já foi localizada a empresa. Se calhar o FMI já indicou, disse ao Estado moçambicano que a empresa é X, a gente não sabe, quer dizer, tudo aqui acaba ficando no mundo das especulações. Um dos dilemas diagnosticados no nosso Estado, no nosso governo, é o problema de separação de poderes. Até que ponto é que é fiável esta auditoria, aqui indicada pela Procuradoria-Geral da República? Eu prefiro pensar que não foi, digamos que, uma indicação unilateral. Okay. Eu prefiro pensar assim. Houve uma recomendação porque se for assim não há fiabilidade nenhuma. E eu prefiro pensar, e até para a nossa quiescência, não é? Para nosso sossego de espírito e até sossego, uma paz de espírito e intelectual. Eu prefiro pensar que o Estado moçambicano não ficou à margem, digamos, desta indicação, mas que tenha sido ela unilateralmente a indicar, por aquilo que eu tenho o mínimo conhecimento, leva-me a pensar que não pode ter sido, mas vamos ver que amanhã e depois havemos de ouvir mais informações já à volta desta indicação. Se de facto foi o Estado moçambicano, através da Procuradoria-Geral, a indicar unilateralmente. Okay. O que, e para ser dirigida esta empresa de auditoria, não é? Pela Procuradoria, isto entra em contradição com a independência dessa mesma empresa. Isso não é uma auditoria feita pela auditoria das finanças do Estado a auditar o Estado. Isto é uma auditoria independente a auditar um outro país, a auditar dinheiros, não é? De credores que não são desse país, de credores internacionais. Porque a primeira coisa é que nós estamos a falar, por exemplo, de reestruturação da dívida, estamos a falar por exemplo, o ajustamento da política fiscal e monetária. Isso são todas umas atividades que são expectadas, não é? Pelos interessados, que são os credores internacionais, e eles não hão de aceitar, nunca haveriam até de aceitar que o defraudador, não é, fizesse como bem entendesse. Não, isto não consegue penetrar numa cabeça, não é, digamos que razoável, não é, que os donos do dinheiro, os credores, aceitem que o país que os defraudou, não é, seja ele, esse país, através de uma instituição sua, né, escolha, né, quer dizer, com todo o arbítrio, né, a empresa que vai auditar
os dinheiros que esse mesmo país, né, contraiu ilicitamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, até escondeu ao seu próprio povo, credenciou alguém, mandatou alguém para dizer que tudo seguiu um processo normal. Não acredito que os credores, depois disto tudo, não é, eles aceitem de ânimo leve que o país que os defraudou e escolha a empresa ou a instituição para auditar-lhes, não é, sem poder dar uma opinião. Não é verdade? Não acredito. Tá. António Farangules, 3 meses são suficientes? Como é que olha para este período? 3 meses para uma auditoria em que o problema está praticamente com os pilares colocados, já sabe que este valor foi aplicado nestas, aliás, até entrou por estas 3 empresas apadrinhadas pelo Estado moçambicano. 3 meses, o que é que irá exatamente se fazer durante 3 meses? Que zonas de auditoria que serão feitas, na verdade, durante 3 meses? Zonas essenciais, sim, nevrálgicas. Nós aqui dissemos, e isto que está a acontecer só vem a corroborar aquilo que nós já aqui dissemos. Estes dinheiros deixaram rastros bem visíveis e indeléveis. O dinheiro saiu, e deste dinheiro que saiu tanto para estes ativos e ficou X. Para onde é que foi? Depois tem aqueles caminhos todos. Olha, os bancos que estão, digamos, envolvidos nesta atividade já fizeram o seu TPC há muito tempo. Este tempo todo que nós perdemos a fazer blá, 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 já se fez o trabalho. E eu dizia aqui mesmo que a empresa da auditoria, a autorização, seria apenas uma legitimação para depois vazar tudo o que já está. Agora, o que vai acontecer é que depois de tu receber X, cabe já internamente chamar a X, se esse X é nacional, e perguntar onde é que foi o dinheiro. Mesmo até sabendo-se, tendo elementos, a investigação faz assim também para ver até que ponto você quer colaborar com a descoberta da verdade. Para onde é que foi? Há um bolo 100% que saiu e depois tirou-se um X que pode corresponder a 10% para os ativos. Aqui se diz no contrato. Mas depois fica 80%, 70% ou 90% mesmo, porque agora come-se a maior parte e o devido fica com a menor parte, né? Quer dizer, está tudo virado ao contrário, a pirâmide está toda ao contrário. Então, se esse 90% recebeste 30%, então, a partir daqui, a justiça vai ter que perguntar onde é que colocou esses 30%. Mesmo quando tem, porque até algumas investigações podem não ser muito legais. Quer dizer, aí uma invasão ao sigilo bancário, etc, etc, né? E que, por norma, é preciso determinadas autorizações, por vezes judiciais, não é? Então, não se pode fazer ver que nós já sabemos, mesmo sabendo. As provas ilegais em processo penal não podem ser carreadas ao processo, mas faz a cabeça do juiz, do julgador. O julgador pode ser, na altura, o procurador, pode ser o investigador ainda ao nível policial, como pode ser o juiz. Fazem a cabeça. Eu sei que este dinheiro foi para ali, foi para acolá, mas eu não posso usar das provas. Então, eu tenho que encontrar o meio termo, se calhar com uma confissão, se calhar
eu pedindo já oficialmente, mas já sei aonde pedir, a quem pedir, o que pedir. Isto aqui é a investigação. Mas a auditoria, ela terá partido de uma base, não é? Insofismável, inelutável. Quer dizer, foram 100 meticais, para os ativos foram 10, ficaram 90, dos 90, 20 foram para o João, 30 foram para o Alberto, etc, etc, até acabar aqueles 90 meticais. Depois vai-se para o João. João, primeiro, como é que você recebe este dinheiro? E o que é que você fez com este dinheiro? Para onde é que foi este dinheiro? Se não conseguir justificar, olha, vai-se procurar os bens desse indivíduo. Mesmo no processo normal, o enriquecimento sem causa e outros casos. Então, aqui vai entrar a figura, no dever ser, não é? No dever ser vai entrar a figura do confisco. Não é nacionalização, como eu já pude ouvir, não é expropriação, como eu pude ouvir, porque expropriar implica indemnizar. Nacionalizar significa você tornar a coisa não nacional nacional. Então, se João é moçambicano, ele construiu um prédio em Moçambique, o prédio é moçambicano, como é que você nacionaliza? Não. Juridicamente, não. Confisca-se. João, este prédio aqui, onde ganhou? Quanto ganhou para construir este prédio? Você construiu este prédio até depois das dívidas ocultas. E você construiu até em 90 dias ou em 60 dias. Quer dizer, tudo, o processo. Aí já não vai ser 90 dias. Esse é o processo judicial. Vai se arrastar, desculpe, por um bom tempo. A auditoria pode, se calhar até menos tempo, porque eu quero acreditar que este tempo todo que a gente anda aqui a perder saliva, a beber água, estava-se fazendo o TPC por aqueles que estão, aliás, preocupados em saber, em perceber sobre estas dívidas ocultas. Esta abertura da Procuradoria-Geral da República, de avançar até com o nome da empresa que vai realizar a auditoria, deita por terra a ideia, o pensamento, os comentários de que o desfecho desta auditoria seria um relatório que não apresenta caras, ou nem por isso? Olha, eu já disse por N vezes aqui, que o povo moçambicano, pelo menos, tem o direito de conhecer o acordo firmado, de conhecer os termos de referência. Os termos de referência, por mais que venham aí teorias de segredo de justiça, de secretismo de não sei quanto, quer dizer, isso pode ser um blá blá, pura e simplesmente, para se esconder a verdade. Sabe como é que é? Quando se esconde a verdade, restaura-se a tirania. Mas esse povo que já começou a pagar tem o direito, o mínimo direito, de conhecer os contornos de como vai ser investigada essa dívida, porque os termos de referência não é investigação da dívida. Os termos de referência. O acordo não é investigação da dívida. Então, a investigação, essa é que vai ter os nomes. Mas saber o acordo, que o acordo preconiza que na investigação não se vão divulgar os nomes, isso não é a investigação da dívida. Nem faz parte de nenhum segredo de justiça. Quando começar a investigação, se o acordo diz que vão ser divulgados os nomes, então não venham daí e não nos dizem os nomes. Porque o acordo que firmaram diz que se há um acordo que não pode ser firmado,
E eu sei até, calculo, porque eu até já disse aqui, o que é que temem. Porque, de facto, se o FMI faz um acordo bizarro dessa natureza, logicamente que, já disse aqui, as forças vivas da sociedade vão se levantar porque é o mínimo que podem fazer. É só ver o que está acontecendo na África do Sul. Agora, levantar-se na rua e dizer ao FMI que fez um acordo bandido, dizer ao FMI e dizer a Christine Lagarde que é isto e é aquilo outro, e todo mundo ver, e as instituições que ela representa. Isso nem vai ser crime contra os que fazem. A única coisa que pode acontecer, porque nós vamos frustrar, não é? Um determinado, digamos, prazer que o nosso governo há de ter firmado com essa instituição internacional que é o FMI, mas não é nenhum crime e nem por isso vai se impedir. Portanto, se não vem o acordo a terreiro para a gente saber quais são os termos do acordo, se não vem os termos de referência a terreiro para a gente saber o que é que tem nos termos de referência, primeiro porque vai ser difícil saber se as investigações que estão a ser feitas segundo legem. Porque, a partir daí, esse acordo é uma lei para aquela atividade investigatória, não é? Os termos de referência fazem parte, não é, dos parâmetros, das normas que vão vincular, portanto, a investigação, a auditoria e a própria investigação subsequente. Então, se nós não conhecemos, quer dizer, vamos andar aqui simplesmente no mar de especulações, não é? No mundo das ideias e sem termos, digamos, certezas, não é? Tangíveis. Há quem dizia que um processo destes não pode invadir alguns setores de soberania do país. Até que ponto é que isto pode ofuscar, pode impedir, pode interferir no processo investigativo? Não pode invadir setor de soberania. Que setor? Que setor? O problema é que setor? Porque nós não podemos estar a falar de legalidade na ilegalidade. No crime, por exemplo, você não pode, porque mesmo a presunção da inocência é uma medida, digamos, simplesmente de prudência jurídica, de cautela jurídica, porque pode ser que não seja. Daí que existe o princípio de presunção de inocência, que é para poder evitar, digamos, um dano maior. Mas não quer dizer com isso, e no todo, não se pode conhecer o fulano nem que seja a título de suspeito. Senão não se pode falar neste país. Quer dizer, se alguém vai à procuradoria, é uma pessoa grata, não é? Daquelas que eu chamo de colarinho branco, vai para a procuradoria responder, no âmbito da EMATU, não podemos dizer que ele é suspeito. Por quê? Porque a presunção de inocência. Nós não estamos a dizer que ele peremptoriamente, inelutavelmente cometeu o crime. Nós estamos a dizer que é suspeito. Existem indícios. Nós estamos a dizer que existem provas, porque isso só depois de uma sentença transitada em julgado. Muito certo. É um princípio do caso julgado. Muito certo. A partir daí, se ele for condenado, vamos dizer que ele roubou. Ele é criminoso. Mas já antes podemos dizer que ele é suspeito. No crime X, porque o crime está provado que cometido. Não é? Então, esse crime ou não tem rosto, ou tem rosto. E esse rosto pode ser suspeito. Não? Até ao julgamento, as pessoas existem, são arguidas, passam de arguidas, não é? Para réis, depois
julgadas e condenadas. Aquela que não foi condenada, logicamente. Mas aquela que tiver sido condenada, não há problema nenhum. Agora, o problema é estar a amordaçar, não é? A partida. Quer dizer, não se pode dizer nada, não se pode falar nada, mas pode vir dizer que não, porque a dívida é nossa, nós temos que pagar, e já começamos a pagar. Não. Eu acho aí uma grande injustiça. O povo tem direito à informação, tem direito a ser explicado. Não é só dizer que você vai ter que pagar da dívida. Que dívida? Não sabe. Essa dívida é tua, mas como? Ninguém lhe diz. Agora, já há investigação, não se pode dizer também nada sobre essa investigação. Não, isso não é um país democrático. Não é um país com liberdade. Vamos passar para o próximo tema, que está ligado aos assassinatos aos membros da Frelimo e da Renamo. Como é que olha para este fenómeno, António Frangules? De quem será esta mão que empunha armas e dizima vidas e desta vez a invadir o dia-a-dia dos políticos moçambicanos? É um princípio que violência gera violência. Sim. Por mais que se negue, como nós vimos o primeiro-ministro a negar na Assembleia, mas o que sabe, e não venha com a história de que tem que ir lá a polícia provar. Este Estado tem instituições próprias para fazê-lo. Não pode amordaçar as pessoas, para não dizer. São N exemplos de que estes casos, sempre houve violência, houve assassinatos em Moçambique. E nunca se disse que essa violência era violência política. Esses assassinatos tinham uma marca política, até de determinado setor, de determinado segmento. Mas, a partir da altura que tudo indica indícios fortes, cabe às instituições próprias desmentir essa percepção, investigando-se, fazendo o trabalho. Não é vir todos os dias vir dizer que estamos a investigar. Todos os dias. Quando é um membro da Renamo a ser assassinado, ou da oposição, são desconhecidos que assassinaram. Quando é um membro da Frelimo, já não são desconhecidos. Quem é? São os membros da Renamo. São os membros da Renamo. Por que isto? Exatamente porque a semelhança da história normalmente é escrita pelos vencedores. E logicamente que se branqueia, é por isso que se diz que a história tem que ser servida fria. Não pode ser servida quente. Eu não tenho dúvidas. Foi a STV que passou, em Clemane, um carro da polícia, em plena luz do dia, foi buscar um certo chefe de família e com ele foi, e não voltou. Se voltou já sem vida. Há outra dúvida? Eu não tenho dúvidas. Uma tentativa de assassinato de um secretário-geral da Renamo, acho que era uma manhã, quase meio-dia, em plena cidade, nua vontade. Eu não tenho dúvidas. E repara só, quando o homicídio, né, é um crime comum, é comum aqui os jornalistas dizer, olha, esse cidadão assassinado pela madrugada, a polícia de investigação criminal, seu Piquete apareceu por volta das 9, fez o seu trabalho de exame ao local do crime e foi-se embora. Portanto, deu autorização para se remover o cadáver. E o cadáver, até agora, são 16 horas.
o carro para remoção ainda não apareceu. Mas quando foi do Jeremias Pondec, foi assassinado e logo a seguir vinha um carro remover o cadáver porque era desconhecido. Só foi ser Não vinha fazer o na exame. morgue. Vinha remover porque era desconhecido. O que é isso? Quem cometeu o crime? Desculpe. Quem tem meios de comunicação, meios de locomoção, está em sintonia. Isto só a máfia. Há um esquadrão para execução e um outro para limpeza. Limpar os indícios. Isto está a funcionar assim. Agora, se está um poder paralelo, não é poder de pessoas quaisquer também. Agora, o que é que está a acontecer? Eu até posso dizer, não de forma organizada, não de forma dirigida, a outra parte é prejudicada em grande medida, que é a Renamo. Eu acho que até desorganizadamente estão a devolver a violência pela mesma moeda. Como deve ter reparado o último caso, com katanas e umas 2 armas. Os outros não aparecem com katanas. São indivíduos que vêm de carro, fortemente armados, raptam e aparece a pessoa a flutuar aí num riacho, numa lagoa. Os que não aparecem mesmo terão que ser procurados em poços de água, com água ou sem água. Então isto é uma violência política. Faz parte de todo um desenho, não é, de guerra. Quer dizer, lá nos desenhadores, não é, os que desenharam este espectro de guerra, existem teorias de várias ordens, maquiavélicas, de várias escolas. Então, esta de eliminar fisicamente a componente política deste partido armado não se pode separar. Este cenário retarda o alcance de consensos? Até que ponto? Não, até podem chegar a acordos. Mas cuidado com a reconciliação. Pode ser paliativa. Pode ser paliativa. Pode ser uma miragem. Sabe, cada vez que assassinas um chefe de família, não sei se calculas o tipo de violência em espiral que tu causas aos filhos, aos genros e às noras, aos sobrinhos, aos primos, aos amigos e até aos netos, nascituros ou concepturos. Como se ouviu dizer uma vez na tenda, ofendeu a mim e até aos meus filhos por nascer. A minha família, a mim e até aos meus filhos por nascer. Ora, multiplique pelo número das vítimas diretas e pelo número das vítimas indiretas e pelas pessoas que se indignam pura e simplesmente por estes atos. Isto é um precedente que está a se abrir, um fosso que está a se abrir na sociedade moçambicana. Só que eu não sei
se os teorizadores estão um pouco preocupados com as suas descendências, seus filhos, netos e bisnetos, só olham para si, o seu nariz, o seu umbigo. Porque eu já disse aqui que isto de a gente estar a dizer que Ruanda, eu fui lá em Ruanda. Porque Burundi, foi lá no Burundi. Porque Somália é lá na Somália. Mas quando um dia for aqui, já vai ser tarde. Nós um dia já dissemos, o povo moçambicano, povo moçambicano, é maninho nice, até tem uma canção. Mas quando se levantou, eu vi governantes a tremerem, aflitos, porque de resto nessa bio até preferiam mandar nós outros para irmos acalmar os ânimos. Portanto, um dia que eclodir uma situação a sério, que já não é organizada, armada pela RENAMO ou por não sei quem, não é? 1% dos causadores disto é que têm para onde ir. Podem sair daqui de helicópteros, há uns que têm helicópteros na placa aqui, em Mavalane, outros aqui na vizinha África do Sul. Tudo bem. Mas as repercussões vão ficar aqui. Já não digo uma questão que, em algumas pessoas, é miragem. Não digo numa mudança de titulares do poder. E, calhar, com esse poder, estar nas mãos daqueles que ontem foram vítimas. Havemos de ter esquadrões internacionais à procura, homem a homem, como acontece com aqueles que nós já vimos nos jornais, que temos esquadrões aqui que andam à procura de refugiados, não, chamo fugitivos desses países, no nosso país, na África do Sul, não sei onde, com ordens para matar. Encontrar o João é para matar, não há julgamento. Isso aconteceu no Israel também. Aconteceu no Israel. Então, há pessoas que quando ouvem uma notícia desta, mataram um delegado da RENAMO, menos um. Mataram um secretário da, como é que é, da Frelimo. Epa, estes gajos. Mataram o chefe da bancada provincial de Sofala. Isso foi há pouco tempo. Esses gajos têm que acabar. Olha, é um princípio errado politicamente. Está politicamente errado. É sempre tempo de voltar para trás. É sempre tempo de se voltar para trás. Porque há quem diga, não, é melhor a gente continuar até acabar com esses indivíduos. Mas vão acabar mesmo. Vão acabar mesmo. Imaginemos que amanhã cheguem a acordo, como me perguntava. Deixa de estar legitimada esta perseguição. Acabou. Entre aspas. Mas e as consequências disso? Estarão mesmo preparadas aquelas pessoas que são tidas por responsáveis destas matanças? Estarão mesmo preparadas para as consequências? Eu não acredito. Algumas pessoas que estão a ver o programa nesta altura estão a solidarizarem-se com as minhas palavras, não comigo. Porque nós estamos a semear não o luto só, não a dor somente, não o ódio apenas, mas nós estamos a semear
a revolta. E essa revolta vai ser violenta quando tiver não haverá sido... amnistia que trave. Como? Não haverá amnistia que trave esta revolta. Não, a amnistia não trava a revolta. A amnistia vem amnistiar os que eventualmente deviam responder, entrar na cadeia ou estão na cadeia para sair. Mas eu que perdi o pai, o que é que me diz a amnistia? Está a ressuscitar o meu pai? Nas condições em que meu pai foi morto? Virem tirar-me o pai de dia ou mesmo à noite? Nada o diga, pior à noite, porque nenhuma atividade judiciária pode fazer à noite em minha casa, sem mesmo comandado. Então, vem a amnistia, vem a reconciliação, como é da verdade, Comissão da Verdade e Reconciliação. Mas devolve o meu pai. Isto é uma pergunta objetiva, porque o meu pai era uma coisa objetiva, real, que desapareceu da minha frente. O que você me traz não é nada de objetivo. Nós às vezes não conseguimos nos focar, né? Chamamos isto filosofias, para dizermos que isto é lábia apenas. Mas não é lábia. Eu objetivamente perdi o pai. Eu objetivamente perdi o marido. Eu objetivamente perdi o filho. Não é amnistia internacional, amnistia nacional, não é? Que me vai devolver este meu bem, tanto que valor social, que era o meu pai, era o meu marido, era isto, era aquilo. Não é isso. E esta dor vai durar por muitos e muitos e longos anos. Tá. António Frangulhos, a semana foi dominada também pelo anúncio da subida da tarifa de energia. Como é que olha para este fenómeno? Seria aqui mais uma medida no tocante ao aperto de cinto que as autoridades já vão avançando devido à atual situação económica que o país está a atravessar, ou nem por isso? Não, isto está tudo no âmbito do ajustamento da política fiscal e monetária, porque a situação está de tal maneira caótica que o Estado, em condições normais, vai buscar dinheiro nos nossos impostos para poder prover os serviços de educação, da saúde, da justiça, etc, etc. Para além disso, e ao lado disso, tem de construir escolas, creches, tem de construir hospitais, postos de saúde, os tribunais, as prisões, fazem parte da justiça, as esquadras e tudo mais. Mas, quando se está numa situação de crise, não é? Como esta, não há dinheiro para poder cobrir a balança, a despesa, desculpa, a cobrir a despesa. Então, vai aos impostos e, mesmo assim, esses impostos há um momento que não chegam, e eles nunca chegam até para fazer isto tudo. Daí que é preciso promover um ambiente de negócios. Mas com esta situação, nós vemos que o ambiente de negócios também está deteriorando-se cada dia que passa. E o investidor estrangeiro, esse foge, se vai embora. O privado interno, esse fecha o estabelecimento e tudo mais alguma coisa. E a única fonte que te fica, ou a pouca fonte que te fica, que não tem onde ir, sou eu. Preciso de água para beber. E obrigado. Preciso de energia para ver.
preciso do gás, preciso de uma série de coisas. Então, a saia vai se ajustando e o Estado está numa situação limite. Este conceito que a economia foi emprestar à filosofia, ao filósofo Karl Jaspers, situação limite, que era para explicar a morte. A filosofia tem que explicar a morte. O homem não percebe. Pergunta-se, mas para onde é que foi? A alma, se ainda continua, ou também se foi, morreu de vez. Então, quando se chega a esta situação limite, o Estado, olha, a vítima somos nós. É por isso mesmo que nesta política fiscal fala-se muito do aumento disto, do aumento daquilo. E era expectável isto. Nós dissemos, é verdade que os que deviam nos explicar, os que nos deviam preparar psicologicamente, né, foram dizendo com cada coisa, mas agora já estão a dar a marcha ré. Já estão a preparar-nos, né, a temperar-nos, como sói na praça corriqueira dizer, né, e para aceitarmos este apertar do cinto. Não é só a energia que sobe. Tudo. E vai subir mais. Estava a ler aí sobre os combustíveis, que um grupo de bancos já se retirou muito antes nas garantias. Tinham ficado 2 bancos, não vou dizer quais são, na altura própria, autorizadamente vai-se saber, também já recuaram. Ora, o Estado está num distresse. Não estou a ver as empresas petrolíferas a darem-nos emprestado com o nível de endividamento em que nos encontramos. O que significa, vão ser mais apertados. O que significa que vamos ser apertados. Ou vamos entrar em restrição. Só pode meter 10 litros. Ou voltamos outra vez às senhas de combustível. Não porque são do Estado, mas não porque tens direito a tanto. Entregava a senha e pagava. Mas só tens direito àqueles litros que estão na senha. O petróleo de iluminação, onde não há luz, é uma necessidade, não é luz primária, ver à noite. Então, isto era expectável. Portanto, eu penso que não apanhou ninguém de surpresa, porque se calhar era a única coisa que faltava para aumentar, porque quase tudo já aumentou. Tá. António Frangulos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios e por este olhar a 3 temas que dominaram esta edição do Noite Informativa. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana. Deste lado continuamos a olhar para a atualidade.